Olá, meus queridos jovens, como é que estão vocês? Com certeza estão bem, descansando, porque hoje nós temos uma revisão aqui para recuperação. E claro, nós estamos falando de jovens que estudam, jovens bastante comprometidos, e com certeza nós não vamos ter alunos na recuperação, tá? Portanto, esta aula é especial para quem ficou em recuperação, ok? Vamos nessa! Veja só, aula 1.1 falou da geografia, uma ciência para entender o mundo. Paisagem, lembre que nas nossas aulas nós vamos sempre falando de paisagem. As paisagens é o que o nosso olho está observando, tá? A percepção do espaço. Eu posso sentir a paisagem de várias maneiras, pelo cheiro, pelo o som, tá? Mas aqui eu estou falando de paisagens naturais e paisagens humanizadas. Paisagens naturais, rios, montanhas, florestas, deserto do Saara. A paisagem humanizada, cidades, rodovias, a agricultura. Isso é a diferença entre uma paisagem natural e uma paisagem humanizada. Já o lugar é aquele que eu tenho a minha afetividade, é aquele que eu guardo as minhas lembranças, é aquele que eu estou de bem com ele. Tudo isso integra o espaço geográfico. Você não entende geografia sem entender as mudanças do espaço geográfico, tá? Que para tanto essas transformações começaram com a técnica, depois avançou para a ciência, avançou para o meio técnico científico que está hoje. Portanto, nós estamos vivendo hoje num espaço geográfico bastante transformado, no qual nós observamos muitas paisagens humanizadas, mas a gente tem algumas paisagens naturais. E os lugares é aquele que guarda a afetividade, classificando também as regiões de acordo com alguns interesses econômicos. Portanto, entender o mundo é entender as paisagens, que é natural, que é humanizado, é entender o espaço geográfico, é entender que é um lugar de vivência, que é um lugar onde eu me sinto bem, tá? Que tudo isso foi sendo transformado com a técnica, com a ciência, com a pesquisa, com a tecnologia, que vamos ter mudanças do quê? Radicais. Portanto, nesse momento, nós vamos tirar nossas dúvidas, vamos verificar se tem alguma dúvida aí, ó. Olha só aí um texto aonde fala do José Lins do Rego, literatura. O nome do livro é Menino de Engenho, tá? A minha mãe sempre me falava do engenho como de um recanto do céu. E uma negra que ela trouxera para a criada contava histórias de lá, das moagens, dos banhos de rio, das frutas e dos brinquedos, que me acostumei a imaginar o engenho como qualquer coisa de um conto de fadas, de um reino fabuloso. Olha só, veja quem é que contou a história, ó. Era uma negra, ok? Uma negra, certo? Repara só, está falando de um engenho. Nessa época era escravidão. Por isso que a obra é ficção completa, tá? Vamos lá. O que é que eu estou me referindo? É uma rede? A rede aqui, gente, é um sistema de rede, não é essa rede de você deitar e balançar não, tá? É o telefone, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui, nos comunicando, é um sistema de rede. É uma escala? Não, nós não falamos aqui em escala. É um lugar? Sim, é o lugar. O engenho é o lugar, ok? Agora, se você citasse o nome do engenho, seria território, ok? Portanto, vê lá o conceito de lugar, o conceito de território, o conceito de região, de espaço geográfico. Você é capaz, você vai ser aprovado. A aula 11.1, nós falamos da estrutura da Terra, o tempo geológico, são as eras geológicas. Pesquisa aí no Google quais são as eras geológicas.
Isso deu origem a quê? À formação da Terra, que aí você vai ter a era arqueozoica, começa lá de baixo, ó, arqueozoico, que surgiram quem? Os escudos cristalinos, junto com o proterozoico. Nesse período aqui eu tenho minerais metálicos, ferro, cobre. Na era paleozoica, começa as bacias sedimentares, bacia sedimentar. Aqui, mas esse aqui ainda, eu tenho escudos cristalinos. São nos escudos cristalinos que eu tenho minerais metálicos. Na bacia sedimentar da era paleozoica, eu já vou encontrar carvão mineral. Depois eu tenho a era mesozoica, quando separou os continentes. E aqui eu tenho também bacia sedimentar, e desta vez tem petróleo. E hoje nós estamos vivendo a era cenozoica, a era do homem, que temos os dobramentos modernos. Tudo isso foi o quê? A formação da nossa Terra, que é contada com núcleo, manto e crosta terrestre. Nós moramos na crosta terrestre, que é cheia de placas tectônicas que estão em constante movimento, que eu chamo de deriva continental. O movimento das placas, se ela bate um no outro, ocorre um encontro de convergência. Se elas se afastam, ocorre uma divergência. Tá? Portanto, ó, o tempo geológico é bem antigo, a depender do referencial, ok? O planeta Terra tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos e, nesse momento, ele continua ainda em formação. Por quê? Porque nós temos forças antagônicas. Forças antagônicas essas que podem vir lá do início, da crosta terrestre, certo? Só um minutinho aqui. Eu tenho aqui o núcleo, ó. Tudo bem? Núcleo da Terra. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, voltando aqui, tá? Rapidão. Aqui. Ó, eu tenho o núcleo interno da Terra, eu tenho núcleo externo, eu tenho manto e nós moramos na crosta. Vem comigo aqui. Vou precisar. Você não está fazendo recuperação, tá? Ótimo. Está em casa descansando. Mas se você estiver fazendo recuperação, você já comeu um ovo cozido? Portanto, há uma comparação da crosta terrestre com a casca do ovo. A casca do ovo se quebra todinho. Portanto, isso é o que? As placas tectônicas. Aquela parte branca do ovo, que é a clara. A clara vai ser o quê? O manto. E a gema do ovo vai ser o quê, professor? O núcleo da Terra. Tá? O núcleo. Quando eu coloco esse ovo para chocar, seja no ovo de pássaros, de aves, seja de galinha, que também é uma ave, de um pato, de um peru, o pintinho vai nascer, vai quebrar a casca. Que é esse pinto? Vai ser um vulcão, tá? Ele explodiu, tá? Portanto, se você não entendeu agora, meu filho, não tem mais jeito. Vamos lá. Portanto, veja só. Aí, ó. Eu tenho o centro da Terra, tá? Eu tenho a superfície da Terra, eu tenho que a crosta oceânica corresponde a 60%, a crosta terrestre 40%, ou seja, eu tenho mais águas oceânicas do que o continente. Portanto, aqui embaixo também tem uma crosta, ok? Essa profundidade, ó, tá aqui, ó, certo? Formada de minerais, tá? Da origem às rochas, que tem o quê? Aqui, ó, silício, alumínio, ok? O manto
É uma grossa camada rochosa com cerca de 2.900 km de espessura. Envolve o núcleo que compõe a maior parte da massa terrestre, 83%. Possui duas regiões bem definidas, denominadas manto superior e manto inferior. Ok? Portanto, ainda tem uma outra parte que é o núcleo. A parte mais profunda, núcleo da Terra. Chega de 5.100 a 6.300 quilômetros de profundidade. Quentíssimo. Chamado de níquel e ferro. Temperatura está em torno de 6.000 graus. Eu não cheguei lá dentro não, tá? Isso são projeções, tudo bem? Um é líquido, o outro é sólido. Ainda tem muito para descobrir sobre esse núcleo da Terra. Sistema de placas tectônicas. O sistema de placa tectônica provoca a deriva, o movimento. Portanto, quando essas placas estão em movimento, que uma vai ao encontro da outra, tá? Uma vai ao encontro da outra, ou afasta, como essa daqui. Quando afasta, são placas divergentes. Quando elas vêm uma de encontro à outra, convergente. Portanto, ó, placa saindo. Isso aqui é divergente. Divergente. Quando uma vai de encontro à outra, convergente. Convergente. Tudo bem? Mas a Arimateia em cima está passando por a outra. Aí é conservativa. Antes a Terra era um grande planeta só. A Pangeia, há 250 milhões de anos atrás. Dividiu-se em dois, Laurásia e Gondwana. Tá? Olha aqui, ó. Triássico, 200 milhões de anos. Aqui temos dinossauros. Olha aqui, está a América com a África agarrada no outro. Aqui é o nosso momento atual, ok? Portanto, nós vamos, observa bem esse mapa aí, dá uma olhada nele direitinho, tá? Olha como que seja a coisa mais linda que você está vendo hoje. Percebeu como ele é bonito? Vamos agora, a hora de recuperar. Alguma dúvida? Vamos verificar. Portanto, a camada intermediária do planeta, se é intermediária, meu filho, é o quê? Manto, crosta ou núcleo? Porque litosfera é tudo. Biosfera são os vírus. A atmosfera é o ar. Portanto, só tem manto e crosta. Tá? Do planeta Terra de maior espessura, sendo formada por diferentes tipos de rochas. Essa camada recebe o nome de manto, filho. Só tinha isso. Ok? Agora vamos falar do modelado da crosta terrestre, a gênese do relevo, as estruturas geológicas, os agentes internos, os agentes externos. Ok? Portanto, veja bem qual é a aula. Grifa aí, ó. Aula 12.1. 12.1. Ah, essa eu adorei, professor. Foi boa. Quem são os agentes do relevo? Veja só. O relevo é a parte superficial da litosfera. Parte superficial, certo? Na qual essa parte é onde nós moramos. Onde as transformações geológicas se expressam mais nitidamente, sendo também o local de habitação do ser humano, tá? Ok? E aí nós temos o quê? O relevo. E aí é formado de quem? Olha só, isso aqui é dobramento. Dobramento. Dobramento moderno. Dobramento moderno. Por quê, professor? Porque está pontiagudo. Está pontiagudo. É de qual era? Era cenozoica. Era cenozoica. Esse aqui, ó, escudo cristalino.
Olha aqui, ó, dobramento moderno. Escudo cristalino, era pré-cambriana. Mas você ainda agora há pouco falou, professor, que era arqueozoico e proterozoico. Sim, é a mesma coisa, ó, o antes, ó, pré-cambriano. Portanto, aqui tem pré-cambriano, aqui tem recursos minerais metálicos. Essa parte aqui é a mais velha de todas. Olha aqui, ó, arqueozoico, e a partir daqui começaram a era cenozoica, bacias sedimentares. No Brasil, a bacia mais jovem é a bacia do Pantanal. Ela está em constante formação. Esse aqui é o mais velho. Esse aqui é velho, esse aqui é jovem. Certo? Mas comparando esse aqui, tudo é novo. Aqui eu posso ter petróleo, posso ter carvão mineral. E os dobramentos modernos são da era cenozoica. Era cenozoica. Tá? Quem são os agentes formadores? Nós temos no nosso planeta duas forças antagônicas. São agentes internos e agentes externos. Nesse primeiro slide, eu só tenho agentes internos. Tectonismo é um terremoto, por exemplo. Tá? Mas forças tectônicas, as forças tectônicas que vêm lá de dentro, tá? Forças tectônicas podem ser orogênese, quando dobra, e epirogênese, quando levanta por completo. No Brasil, nós não temos hoje orogênese nova, tudo foi velha, serras antigas. Abalo sísmico, terremoto, todo mundo já viu falar. Vulcões, está ocorrendo um agora na Europa. Dá uma olhada. Que isso vai ter o quê? O modelador terrestre, que são as forças externas, que apresenta como principal ponto o intemperismo, a ação do calor, da água, da chuva. São fatores que interferem, que provocam mudanças. Mudanças na estrutura geológica. Ele vai trabalhando, ele vai cavando, ele vai esculpindo. Uma é estrutura. Vem comigo aqui, tá? Meu filho, minha filha, meu querido jovem. Forças internas é estrutura. Tu já viu uma construção civil? Você faz as colunas para ficar uma estrutura bem feita. Isso é agentes internos. Depois tu vai fazer o acabamento. Opa, comecei a falar em acabamento aqui, teve um terremoto. Tá? Aí, ó, opa, ixi, para Arimatea descer foi difícil, hein? Portanto, teve um terremoto aqui. Mas o acabamento vai esculpindo, ó, vai ficando lisinho, bonito. No Brasil é arredondado. É velho, o Brasil é velho, parecendo Arimatea, desgastado pelo tempo, a erosão, é tempo geológico, meu filho, erosão, chuva, pluvial, rio, fluvial, do mar, marítima, da neve, nival, dos lagos, glacial, quer dizer, dos lagos não, desculpa, dos lagos é lacustre, do gelo, glacial. Isso são agentes externos. Vão trazendo transformações aonde? Nas rochas, que essas rochas podem ser magmáticas, de origem do magma, olha o nome, ela é dura, é resistente. Você pode construir uma hidrelétrica, como é o caso de Santo Antônio, de Giral, em cima de uma rocha magmática. Mas a rocha pode ser também sedimentar, como o sal que você come, como a areia que construiu sua casa, como carvão mineral, que é uma rocha sedimentar orgânica, ou pode ser como o mármore que você conhece por aí. Isso tudo forma o quê? A nossa crosta terrestre, a nossa litosfera, Olha só aqui, os agentes do relevo externo, intemperismo, erosão, vai provocando o quê? Vai provocando tudo isso aqui, ó. Tá? Conjunto de processos que causam decomposição ou desintegração dos minerais que compõem as rochas.
Intemperismo físico, muito calor. No Brasil ocorre no sertão, na Caatinga, tá? O nome do bioma é esse, ó, Caatinga, que lá é quente e seco. Na maior parte ocorre o intemperismo químico, calor com água. E os vegetais, os animais, um tatu quando está cavando um buraco, é um intemperismo biológico, tá? Portanto, tudo isso é resultado de quê? De ações que ocorrem na nossa litosfera. Aí tá os agentes, ó, erosivos. Isso aqui, ó, são chamados de quê? Isso aqui, lá nos Estados Unidos é muito famoso. Que ela vai passear lá. Ah, os cânions, olha a palavra. Isso é um cânion, tá? Isso é um cânion. Aprenda, meu filho, isso é um cânion. A rocha rachou aí, ok? Quem fez isso? A água, o vento, o rio, tá? A neve, a chuva, o homem, a ação antrópica. Tudo isso presente aonde? No nosso cotidiano. E aí você chega lá e recupera. Como, professor? Olha aí, os agentes externos, que são exógenos, interno é endógeno, são a chuva, os ventos, os rios, os oceanos, a alternância de temperatura, o gelo, o degelo e os seres vivos, principalmente o homem. Esse homem, agora com a tecnologia, deixar bem claro, tá? Nós estamos vivendo o chamado antropoceno. Antropoceno. A era em que o homem, antropoceno, momento em que o homem é um dos grandes transformadores do meio. Essas forças podem atuar de forma simultânea, realizando um trabalho escultural, forças internas, ou de modelagem, tá? Da paisagem, meu filho, quero ver sua paisagem. Assim realiza o trabalho de desgaste nas áreas elevadas e de acumulação nas áreas rebaixadas. O conjunto dos fatores externos que resultam no desgaste e na decomposição das rochas é denominado tectonismo é interno, sismo é interno, sedimentação é externa, intemperismo é externo, vulcanismo é interno. Portanto, só pode ser letra C ou D. Sedimentação já é o transporte, portanto, quem provoca a bagunça é o intemperismo, tá? Portanto, meus queridos, meus jovens, tenho certeza que você não fará a recuperação. Por que você não fará a recuperação? Porque você teve o acompanhamento dos melhores professores da mediação tecnológica, que são seus professores que estão aí. Complementando com os professores que estão aqui. Mas digo simples, os melhores são os que estão ao lado de vocês, porque o calor humano é gostoso. Mas na era da tecnologia, nós estamos aqui, a equipe de geografia, o professor Arimateia, o professor Jorge, o professor Rogério e, claro, toda essa equipe maravilhosa que forma a mediação tecnológica, levando o melhor para vocês. Portanto, você não ficou em recuperação, tenho certeza. Mas se você ficou, dá uma estudadinha nesses pontos, revisa essa aula, tá? Revisa, veja com carinho. Pesquisa também alguns pontos, tem dúvida, vai na internet, coloca a aula sobre fulano e tal, tá? Dá uma olhada. Mas não se preocupa muito não, porque você vai passar, porque o grande diferencial são vocês, meus queridos jovens. E lembre-se, da maneira, tá? Eu vou voltar, vou pedir autorização para o meu grande mestre das tecnologias, para eu voltar uma imagem, para eu finalizar a nossa aula. Observe essa imagem. Observe esta imagem. O que é que você está vendo aí? Ótimo. Certo, sua resposta. Estou vendo
uma paisagem que tem água, uma paisagem que foi transformada aos milhões de anos, e que esse rio encontrou muita dificuldade, mas que ele não desistiu. Ele continua o seu curso, ele continua trabalhando, ele continua transportando pequenas partículas de areia, desmanchando um determinado relevo e dando origem a outro relevo. Portanto, nós, seres humanos, espécies pensantes, jovens, ao longo da nossa vida, nós devemos encontrar muitos obstáculos, mas esses obstáculos não devem servir para parar. Devemos buscar força interna, aprimorar e seguir em frente. Por quê? Porque a nossa vida é feita de vencer. Nós estamos aqui nessa terra para vencer. Tá? Lembre-se que você começou a vencer na sua geração. Eram milhares de espermatozoides e só você chegou lá. Isso, você já venceu o primeiro obstáculo. Portanto, vamos ultrapassar esses obstáculos e vamos seguir a nossa caminhada, porque nós iremos nos encontrar no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Tá? Muito obrigado e até o próximo encontro.